Aqui tem cabelo, passou mais. Vamos mandar um aviso aí pro Curió que até hoje, 10 dias, nós estamos voltando. Deus quiser. Não peguei na mão. Não, vai pra Serra, eu vou voltar, rapaz. Como eu não vou voltar? Vamos pegar o Curió, é bom. Não vai demorar pra voltar não, rapaz. Agora vamos trazer a comida. O Genésio comprou isso aqui de um poceiro. Encontrou uma pedra na grota. O velho Genésio pegou, levou para Marabá, mandou analisar e detectou que era ouro. Aí ele foi e trouxe 30 homens de Marabá para começar a exploração. E eu fui um deles. Essa água aí é tudo dividido por área. Só o garimpeiro velho mesmo sabe as áreas tudinho. Essa área aqui pertence BV e PPO. Essa bem aqui, ó, pertence a Malvina. Lá para Nada Nova, lá Igrejinha Norte, Igrejinha Sul, Terra Preta. Eu sinto muita tristeza de saber que tem tanto ouro aqui, sem a gente poder tirar ele. Isso aí dá desgosto em qualquer um. Tem garimpeiro que não anda nem aqui no berço da cava. O começo daqui do garimpo não era Serra Pelada, Fazenda Três Barras, do Genésio, hoje finado. A mulher do vaqueiro foi lavar roupa e viu aquela pedrinha bonitinha. Ela não sabia o que era. Correu, entregou o marido, e o marido também não sabia o que era. Levaram para Marabá ouro. Foi quando o vaqueiro disse: Genésio, você é o mais rico do mundo. Você é o mais rico do mundo. A sua propriedade é cheia de ouro, viu? Aí correu o pessoalzão do Marabá, foi os primeiros que vieram para aqui. Até o padre do Marabá, ele estava com 2 revólveres, um do lado, outro do outro. Aí cercava um pedaço assim, ó, não tinha quem entrasse. Diamantes, esmeralda, pratina, ouro muito, tem 2 tipos de ouro, ouro branco e ouro amarelo.
para fazer geologia para a Vale. E ela entrou em Carajás por ordem do governo brasileiro, foi uma imposição do governo militar a entrada da Vale em Carajás. Eu tive a sorte de fazer parte de um processo de descoberta e estava no primeiro voo que pousou na primeira clareira de ferro de Carajás. Eu entusiasmado com o que estava vendo, mas ao mesmo tempo não querendo acreditar, achava que aquilo era uma mentira, que não existia. Como poderia haver em 1967, quando o homem se preparava para ir à Lua, tudo isso aqui disponível, esperando quem chegasse primeiro. Hoje, boa parte do poderio da Vale vem em função do minério de ferro de Carajás. Talvez Carajás seja uma das poucas regiões do mundo que, para o bem ou para o mal, a geologia mudou uma região. Na década de 70, acidentalmente foi encontrado ouro na Serra da Andorinhas. E, em função disso, começou uma verdadeira corrida de ouro em todo o sudeste do Pará, que culminou alguns anos depois com Serra Pelada. Serra Pelada mesmo é a serra mesmo que foi descobrido o ouro, que hoje é o buracão em cima dela. Ela dá uns 150 metros de altura, hoje ela está com 130, 140 de profundidade. Acabou aquela serra de cima, nós tiramos ela no saco. Os amigos chegaram em Santarém com muito ouro, 20 quilos, 30 quilos, 40 quilos. Aí perguntaram assim: Zé, tu não vai pro garimpo de Serra Pelada? Eu disse: não, pai, eu não vou, porque até agora não me deu apetite de ir pro garimpo. Aí um dia eu amanheci, um dia de vontade de ir na Serra Pelada. Sei que nós trabalhamos 3 dias e lá vemos mais 5 dias. Aí eu fiz 8,8 kg de ouro. Eu era tenente do Exército e essas eram áreas de pesquisa da Docigel. Então eles precisavam de uma pessoa para ser o responsável pela segurança dessas áreas. Segundo semestre de 79, a gente ouviu falar desse garimpo e a gente começou a saber que as pessoas estavam indo para a Serra Pelada. E aí nós fomos verificar que diabo era essa Serra Pelada. Nós pousamos lá na pista de pouso, os garimpeiros queriam saber se a Docigel ia fechar o garimpo ou não. 3.000 garimpeiros, daria para fechar mais nada, mas a gente manteve a pose pelo menos. Olha, eu não posso dizer nada agora, mas nós vamos entrar em contato com a direção da empresa, vocês sabem que é proibido garimpar aqui e tal, porque é a área da companhia, e amanhã a gente traz uma resposta para vocês. Entramos em contato com o Breno, dizer lá, Breno, é muito ouro que tem lá. Aqui está a Grota Rica e esse é o morro onde surgiu a cava de Serra Pelada. Essa foto é uma foto bastante importante porque é uma das poucas fotos, deve existir 2 ou 3 fotos que aparecem ainda no morro original de Serra Pelada.
Todo mundo só sabia que tinha ouro na grota. Nem sabia se tinha lá em cima do bico da serra. Aí depois, com essa vinda do tio Durico, foi lá em cima, foi que nós descobrimos a Serra Pelada. Aí, pano na memória, saiu com ouro, foi vender e disse, olha, eu acho esse ouro lá em cima da serra. Quando ele voltou da venda do ouro, já estava mexendo de gente dividindo o barranco em cima da serra. Essa Serra Pelada, quando foi 6 horas da tarde, ela estava só o chão como esse aqui. Estava roçada, capinada e dividido, tudo em barranco 2x2. No dia seguinte, quando eu cheguei, o morro, que era cheio de vegetação, ele estava completamente pelado e parecia um queijo suíço, todo dividido, cheio de barranco. Cheguei lá, assim mesmo, fiquei em cima do barranco, dizendo, olha, parceiro, não pode garimpar, isso aqui é área de pesquisa da empresa, isso aqui é de ouro primário, não pode. Lá na Grota Rica, tudo bem e tal, agora aqui não pode e tal. E o cara com a picareta em volta do meu pé, tirando material. Aí começaram a pegar pedaço de ouro, pedaço com 5 gramas, com 10 gramas. Aí começou. De quilo, de 2 quilos, pedaço mesmo, em cima da terra aqui, ó. Aí começou. Houve uma época que, quando chegou nessa laje que nós estamos pisando em cima, aí todo mundo começou a abandonar os barrancos, não tinha cascalho. E tem um barranco ali, que ele é registrado com o nome de Bucetinha, viu, no DMPM. Aí desceu um veio de cascalho. E o cara desceu pegando ouro, quando chegou embaixo descobriu o cascalho geral. Aí nunca mais parou. O dentista fechou o consultório e foi garimpar. O padeiro também. O livreiro também. O médico também. As mulheres procuram peixe, enquanto os maridos procuram ouro. Todos querem ouro e toda a cidade só fala nas riquezas do garimpo de Serra Pelada. Quando se grita as 4 letrinhas mágicas, por mais longe que você esteja, ela é ouvida nos mais distantes lugares, não? Quando se grita ouro, ouro, você pode estar lá no meio da mata, descobrir o ouro, daí a poucos dias começa a ter muita gente em torno. É impossível manter essa descoberta durante muito tempo em silêncio. Sou de origem mineira e ao chegar aqui, a gente que veio para buscar terra e criar gado, partimos para a busca das aventuras do ouro. Surgiu o senhor de garimpo de Serra Pelada. Pedi 15 dias de folga, o homem deu 10 dias. Nesses 10 dias, eu bamburrei. Que na época chamava bambu, era bambu. Que quando tira de 1 quilo de ouro para frente, já pode chamar bambu. E eu tirei 6 quilos 265 gramas de ouro. Serra Pelada é um exemplo muito grande da falta de respeito à ordem e à lei no Brasil, né? A Rio Doce tinha os direitos minerários, todos eles. Era que, mesmo que hoje, pela sua lei, você tendo os direitos minerários, você vai lá e descobre qualquer coisa no meu terreno, você tem que me pagar, né? Pagar ou royalties ou qualquer coisa. Mas não é legal isso é ilegal, os direitos eram meus ali. Nós sabíamos que a forma mais eficaz de controlar um garimpo era tirando o intermediário, tirando quem entrava o capital e fomentava o garimpo. Então nós começamos a atuar na compra do ouro. Mas a Serra Pelada foi tão explosivo que em pouco tempo já tinha 10 mil garimpeiros. Não havia conflito entre a Docigel e os garimpeiros.
havia uma perspectiva latente de conflito. Por quê? O garimpeiro sabia que quando ele saísse, aquela empresa ia tomar conta do garimpo. A Vale, na época, era um governo militar, fez um contato com o Conselho de Segurança Nacional e foi nesse momento que eu passei a conhecer o Dr. Lucchini, ou então o Major Sebastião Curió. Ele com um chapéu grande, chapéu de palha desse tamanho, chegou, ele não se identificou com nada, simplesmente falou que ele era um fazendeiro, então estava aproveitando as férias para conhecer, que ele tinha muita curiosidade em conhecer garimpo. No outro dia, foi interditado o aeroporto. Eu era um homem de informações do extinto SNI. E o sul do Pará era uma área sob a minha responsabilidade. E chegou ao meu conhecimento o surgimento de um Eldorado, um garimpo. E quando cheguei lá já tinha aproximadamente uns 30 mil homens, que foi a corrida inicial. Isso foi da noite para o dia. No dia 1º de maio de 80, eu fiz uma blitz em Marabá e foram apreendidos 94 quilos de ouro e algumas gramas. Retornei a Brasília e fiz uma proposta meio arrojada à presidente da República, que era organizar o garimpo. Qual era o objetivo principal? Comprar ouro? Ação social, relativamente. O principal é que nós estávamos saindo num conflito social muito sério, que foi a guerrilha do Araguaia, um conflito no sul do Pará. Então era um momento muito oportuno de se conduzir aquela massa. No tempo do tiro de guerra, a gente serviu o quartel aqui em Marabá, em 71. Eu fui quase forçado a sair por aí, que eu conhecia a armada, né? E aí mostrando o lugar e tal. Aí lá topei com o Curió. Era o comandante nosso. Curió vai e diz, como você é muito inteligente, eu vou botar você na linha de frente, você vai ser um balizador da mata para poder nós achar esse pessoal. Manhã cedo, tá? Todo mundo fumando para ir para a roça. Temos aquela zoada no mundo. Era 16 helicópteros pareados, tudo atrás, assim, a fila. A polícia pulando de paraquedas. Morreu todo mundo, os que não foi pego, que foi condenado, mas foi morto, né? Coisa mais triste do mundo que já aconteceu no sul do Pará. Uma página negra da nossa história, em que tentaram separar um pedaço do Brasil e as Forças Armadas tiveram que intervir e não permitir que isso acontecesse. Eu perdi 16 homens meus e fui ferido 2 vezes em combate. Nós saímos de Marabá e nessa ocasião o Curió falou: podem ficar tranquilos que eu já infiltrei 100 pessoas de confiança que atuaram comigo na guerrilha. Estão 100 armados aí dentro. Se houver qualquer reação dos garimpeiros, nós estamos garantidos. A primeira coisa que eu fiz ao reunir aquela massa humana, disse, olha, eu sou da Presidência da República, estou aqui para organizar este garimpo. Ficaram olhando aquele silêncio absoluto. A partir de hoje, ninguém mais pagará o percentual ao Genésio. Aí foi boneta e chapéu que jogaram para cima, aplaudiram. Disse, a partir de hoje, vocês têm uma equipe médica, vocês terão um armazém da Cobal. E agora eu tenho coisas a pedir para você.
A partir de hoje, fica proibida a permanência de mulher no garimpo. Aceitável. Eu estou trazendo todo o benefício para vocês, mas eu tenho as minhas regras. Serra Pelada tem riqueza, todos podem acreditar, já enricou muita gente. Aqui, escondidos no meio da floresta amazônica, estão milhares e milhares de arquimilionários. Homens que ganham até 300 mil cruzeiros por dia. Estamos chegando ao garimpo de Serra Pelada, no sul do Pará, o novo Eldorado brasileiro. E todos os dias, esta fila se repete. Dentro destes potes velhos e sujos, estão pequenas fortunas em ouro. São 30 quilos por dia. E por incrível que pareça, nunca aconteceu em Serra Pelada um único caso de roubo, um único crime. Talvez porque não falte ouro para ninguém. Serra Pelada tem de tudo que a gente quer. Mas porém ainda falta cachaça, carro e mulher. Mas porém ainda falta cachaça, carro e mulher. Serra Pelada, desde o começo, sempre foi uma grande lenda. Não tinha uma versão oficial. Então, falavam de milhares de pessoas no garimpo, né? E algumas imagens que eu vi na televisão, mas eu queria ver de perto. Ali era uma área de segurança nacional, era regime militar ainda, né? E você era revistado quando chegava ao garimpo, tudo, né? Tinha que tirar a roupa e tal. É um desafio, é um jogo. Como era para os garimpeiros, também era para os jornalistas, né? E eu sempre gostei muito disso. Normalmente, numa reportagem, você pesquisa bastante antes de ir para o lugar. Vê tudo que já foi publicado. Sobre Serra Pelada não tinha quase nada, né? Então, o bom é isso, é que você ir sem nada pré-concebido na cabeça, né? Ir lá e deixar que as pessoas contem a sua própria história. Aqui o nome do lugar se dá o nome de Garapé da Fome, o nome do lugar. Foi em 80 que eu vi falar da Serra Pelada, tá entendendo? E eu fui pra lá em 81, eu fui pra lá. Trabalhei 4 anos na Serra Pelada. 81, 82, 83 e 84 eu trabalhei lá. Quem comprou a Serra Pelada foi a firma Canadá. A firma Canadá, ela é do Japão. E disse que trabalha agora lá, agora vai trabalhar só é a firma. Garimpeiro não vai mais trabalhar lá mais não. Perdão, Senhor, eu estava amargurado, sem amigos e sem carinho. Por este amor caçado, pode se acabar minha vida de fim. O que faz eu acreditar para me receber alguma indenização é o pelotão de garimpeiro que nós se reúne de todos os estados do mundo para ir para a Serra Pelada. A primeira vez que eu ouvi falar de Serra Pelada foi eu que vim aqui em sonho, voando. Então eu cheguei naquela serra lá, em sonho. Cheguei em casa, falei para esse José Fragoso de Almeida. José, eu fui num lugar assim, que é muito bonito. Tem tanta serra. Aí ele disse assim, você tá ficando é doido? Eu digo, não, e eu ainda vou morar lá. Ele era polícia de Teresina. Deus levou ele. Mas ele deixou muita roupa de polícia, eu vesti e vim. Botei um bigode, o capacete na cabeça, os cabelos eram grandes. Eu fiz aquela rodinha na cabeça e botei o capacete e entrei com óculos grandes, bigode. Eu era fininho, os peitos estavam amarradinhos, que não tinha jeito. E eu fiquei aqui, ainda hoje estou aqui. Eu sou garimpeiro, tenho muito dinheiro,
e uma saudade danada. Garimpeiro eu sou. Pela característica da minha missão, eu tinha que ganhar a confiança de todos. No garimpo, eu nivelei. Tinha grupos que tinha 300 metros de barranco. Chamei, cada um terá direito a um barranco de 3x2. Então, os contemplados eram chamados donos de barranco. Os que não foram contemplados procuravam os donos de barranco para fazer uma sociedade que se chamava Meia Praça. Esse grupo de 10 contratava os formigas, que eram os carregadores de sal. Então, todos tinham o mesmo direito. Não aceitava, na minha barraca de comando, de chefia, ninguém que dissesse eu sou médico, eu sou isso. Não, tu é garimpeiro. Primeiro hasteamento da bandeira. Eu não determinei que cantasse o hino nacional, mas aos meus 126 homens de governo, eu determinei. Então, os próprios garimpeiros viam aquilo, quando os meus homens colocaram a mão no peito, eles começaram a colocar a mão no peito. Um botava a mão direita, outra a mão esquerda, o outro cutucava o dedo direito ou da esquerda, bota a mão no peito, peão, bota a mão no peito, bota a mão no peito, bota a mão no peito. Os 20 mil garimpeiros de Serra Pelada já viram muito ouro e muito dinheiro, mas poucos tinham visto de perto um presidente da República. Por isso, o garimpo teve hoje um dia especial. Os homens trabalharam menos, almoçaram mais cedo e se reuniram na Praça Central, perto da pista. Ali, ouviram a preleção do Tenente-Coronel Sebastião Rodrigues de Moura, o Dr. Curió, uma espécie de prefeito de Serra Pelada, com grande liderança sobre os garimpeiros. O presidente falou em seguida. Disse que de todas as homenagens que recebeu em 1 ano e 8 meses de governo, a de Serra Pelada foi a que mais o emocionou. Ao invés de proibir o garimpo, devemos ordenar o garimpo e dar possibilidade ao trabalhador autônomo de tomar parte. Essa que é. Isso não impede que o governo e as companhias privadas também possam continuar. Mas quer dizer que o governo pretende incentivar os próximos garimpos que aparecerem? Sem dúvida. Agora, os garimpeiros fizeram festa para convencer o Figueiredo de que o garimpo não deveria parar, porque a ideia era o garimpo funcionar 1 ano só. Na época da guerrilha do Araguaia, logo após a guerrilha, muita gente veio para cá, para a região, e não tinha terra para todo mundo. E foi uma época em que os grileiros atuavam de uma forma muito pesada. Então, os grandes latifundiários tomavam conta e mandavam matar mesmo. Então, acabou se mantendo o garimpo por mais tempo, até para evitar o agravamento da tensão social no campo. Porque se antes tinha 20 mil pessoas procurando terra, teria 200 mil. 80 mil só aqui nessa região de Serra Pelada. Mas na região toda, estimava-se cerca de 200 mil pessoas. Já pensou se fecha o garimpo e essa massa toda sai procurando terra? A tensão no campo ia aumentar mais ainda. Até que o garimpo, quando foi no final de 81, acabou. Não ficou um garimpeiro dentro de Serra Pelada. O garimpo atingiu o lençol freático, não tinha como tirar aquela água lá de dentro, com o recurso garimpeiro. Para minha surpresa, belo dia, um telefonema de Brasília, falando simplesmente o seguinte: a Vale vai contratar uma empresa de terraplenagem, vai fazer o rebaixamento das laterais do garimpo, quer dizer, fazer uma verdadeira preparação de uma mina, colocar bombas no fundo para o garimpo continuar. E a minha resposta foi a resposta primária, óbvia. Falei, mas coronel, o garimpo acabou. Para que fazer isso?
Doutor Breno, nós não estamos aqui para discutir se o garimpo acabou ou não. Nós estamos aqui para cumprir uma ordem do presidente da República. E assim foi feito. E quando foi mais ou menos em julho, maio, o garimpo foi reaberto. Deep in the labyrinth are some of the greatest gold finds man has ever known. Spectacular strikes that can yield nuggets the size of baseballs. At the top of the list is a gaping wound in the jungle from which men have scooped nearly $1 billion of bullion. Serra Palade, the Naked Mountain. While this scene was being filmed, a prospector in the crowd asked to speak to the BBC's camera with a personal message for Margaret Thatcher. Prospector Manuel da Silva. Okay. Yeah? Para a senhora informar a Margaret Thatcher que nós, os outros brasileiros aqui de Serra Pelada, pagamos a dívida que o Brasil deve ao FMI no próximo ano. Que nós temos muito ouro aqui na Serra Pelada para arrancar. Pode informar que ele empreste dinheiro ao Brasil sem medo, porque nós pagaremos aqui. Eu vou pro meu trabalho, eu vou. Tá pesado, hein? Tá pesado, cara, 10 pau. Quantos quilos? 30 quilos. Tá encontrando ouro aí? Tô. Tá mesmo? Muito? Muito. E pra onde que tá indo todo esse ouro que tá sendo achado aqui na Serra Pelada? Eu acho que é pra Brasília. Pra que lugar? Brasília? O Palácio do Planalto, em Brasília. É, eu também não sei. Tá ficando doido, arrancando terra? O Valdeci tá procurando ouro aí, achou, Valdeci? É difícil encontrar ouro? Não é fácil não, mas encontra. Garimpeiro é um bicho perigoso, danado. Eu gosto de gastar dinheiro. Vixe. Compra coisa bonita, né? Compra um carrinho, compra uma mulher, depois compra uma vaca e uma terra. Sabe como é que é? Eu comprei. Desse jeito. Vocês... Eu sofri demais pra mim chegar na Serra Pelada, ó. Sofri demais, varando, com fome, meu amigo. Esse sacrifício do mundo eu chegar naquela Serra Pelada. O furão é um cristão que furou pra lá, uai. Tá dentro da Serra Pelada. Não tinha utilização, não sabe? Pra ir por a estrada, ia por dentro das matas, furando. No meio do caminho a chinela quebrou a correia e eu vim descalço. Pezinho fino, pezinho de cidade. Aí quando eu cheguei aqui, olha,
os pés estavam dessa grossura. Quando cheguei, estava a voz dizendo, a federal vai dar carteira para 250 furão. Eu saí doido. Quando cheguei, que me coloquei na fila, já estava uma fila danada. Fui o último. O último. Os outros que estavam para trás sobraram. E eu cheguei todo suado, mas fui o último. Aí não, quando eu peguei a carteira, eu fiquei bacana. E eu andava na rua, negociando, vendendo e passando barranco. Aí a coisa melhorou. Eu tive que ir para Serra Pelada, em si um dia assim meio preocupado. Eu digo, sabe, eu vou procurar esse garimpo, porque eu sonhei com garimpo. Quem vê fala e pensa que eu estou mentindo, mas é verdade. Eu sonhei com esse garimpo, sonhei com tudo, toda a estrutura do garimpo eu sonhei. Eu digo, então acho que é para lá que eu vou. O Major Curió era quem comandava, né? Então a coisa era bem... E nem parece que ele comandava a Serra Pelada e comandou outras coisas mais feias para trás, né? Mas eu acho que, na realidade, na ideia dele, ele comandou assim e comandou o outro também, no intuito de ter um respeito no país, né? Que se o nosso país fosse igual a Serra Pelada, ai, 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 aí o ser humano não tinha igualdade social. Fuscão preto! Lá não tinha negócio de bebida, essas coisas. Lá todo mundo brincava legal. Era uma irmandade. É um mundo totalmente masculino, onde a organização desse contingente de pessoas é feita de maneira disciplinada, como se fosse o quartel, onde você tem horário para tudo, tem horário para assistir filme, tem horário para trabalhar. E os castigos que impunham, né? Aqui, se pegasse o camarada bêbado ou vendendo bebida, eles amarravam de corda, levavam para o palanque, cortavam os cabelos, expunham as pessoas ao mais ridículo das situações, que é a exposição física. E para acabar de contrariar a situação, vivendo em um lugar com tantos homens, sem mulheres, sem bordéis, e ainda passava um filme de sexo. Aí você imagina como é que ficava oriçada essa moçada aí longe das mulheres assistindo filme pornográfico. Cheguei aqui, naturalmente, como meu físico não permite que eu ande cavando buraco, né? Eu entrei investindo naqueles que tinham músculos para cavar buraco, né? E quem não pegava ouro teria que ser financiado por alguém. E eu fui um desse alguém que financiou essas pessoas, eu e outros tantos que não pegaram ouro. Na época, isso aqui era uma espécie de campo de concentração, tipo Auschwitz, mas o Auschwitz é tropical, né? Onde o comandante era o Coronel Curió, Major Curió na época, né? E tipo o baile do risca-faca, quem entra não sai, quem sai não entra, né? Veja bem, hoje, inadvertidamente, esse aqui é um lago completamente poluído por mercúrio. É um paradoxo. Como é que você vai morrer de fome em cima de uma mina de ouro? Que é o que está acontecendo com a população daqui. Onde as famílias foram separadas, aliás, é o meu caso, né? Que não via mais meus netos. Tenho 5 netos e não conheço meus netos. Também não é só para uma questão, porque gera um conflito social, isso aqui gerou um conflito familiar a nível de Brasil. Você veio para cá, eu vim para Serra Pelada como empresário e hoje virei peão de garimpo. A realidade é essa mesmo, eu virei peão de garimpo. E aí? Como é que eu volto lá na minha terra, lá falar para meus amigos que eu vim para a maior mina de ouro e não tenho nada? A não ser os meus direitos, que eu ainda estou lutando por eles. Meus direitos e dos meus companheiros aqui do garimpo. Então isso é difícil de explicar ao vivo, né?
se percebe que o ouro estava mais associado a uma rocha preta, um lateral preto, que eles chamavam de burro preto. Isso era separado lá na base do olho. Mas era vendida a mística, que ali embaixo podia ter uma laje de ouro, e ele cavava sem achar nada. Esse que está aqui embaixo está bamburrando, isso aqui é o burro preto. Esse que está aqui em cima, ele não vai atingir o burro preto, mas é importante que ele continue cavando para que esse aqui embaixo tenha um espaço para ele poder tirar o burro preto dele. Então esses eram os brefados que ficavam trabalhando só no estéreo. Agora, no meio disso aqui, podia ter zonas com ouro. Ele era tão errático que não dava para calcular. Eu peguei 1 ano e 6 meses de brefo, sem arrumar nada, né? Eu acabei toda a roupa, fui dormir em cima de um giral de vara, né? 2 horas da tarde chegou um dos meia-praça que trabalhavam no barranco dos sócios, né? E falou para me correr que tinha descoberto ouro no meu barranco. Quando eu corri, a serra inteira estava parada e olhando. Nesse dia deu 47 quilos de pepita. E daí começou o bambu. Um dia que impressionou mais foi um dia que o Zé Maria, dono de um dos barrancos mais ricos, ele levou ouro em balde para vender. Foi no dia que ele vendeu 245 quilos de ouro. Então, os auxiliares dele levando ouro em balde para poder pesar lá no setor de compra da Docigel para fundir. Aí eu vendia por dia, esse final de semana, vendia 200 quilos, vendia 300 quilos, vendia 400 quilos. Então, esse barranco, para nós, ele deu a base de 2.500 quilos de ouro. Mas o que eu vendi mesmo foi 2.200 quilos. 300 quilos eu distribuí para a pobreza, os que ganham peso, não tinha nada. Porque lá, 10% pegava ouro e 90% não pegava nada. There is only one gold buyer in Serra Pelada, the government of Brazil. To prevent smuggling, the price is slightly above that of the world market. The initial refining process is rudimentary and takes only a few minutes. Then the garimpeiro is paid in cash on the spot. Eu levei um saco de leite, desses que vem aqueles pacotes de leite, cheio de dinheiro, só para mim pegar e distribuir para o pessoal lá. E a mala do carro era até um diplomata que eu tinha comprado na época, foi cheio de champanhe para dar para as mulheres que não bebiam outra bebida. E liberei tudo, para tudo, tinha muito mais de 2.000 pessoas. Todo mundo bebendo e comendo e dançando, tudo. Só que para falar comigo lá, é só a pessoa que eu apontava. Aí lá, quando eu já estava lá por mais meia-noite, aí eu fiquei prestando atenção, a mulher mais bonita que tinha, aí eu fui e chamei ela para minha mesa. Lá paguei a conta toda, saí e levei para o hotel. Cada dia eu levava uma diferente para o hotel. Aí quando foi umas horas da noite, as mulheres dançando, tudo nu, tudo doidona de uísque na cabeça. Aí eu comecei pregando o dinheiro nela. Eram uns 3 senhores que estavam do meu lado, mas era eu que mandava. Prega aqui, prega ali, prega acolá. Pregava na cintura dela, assim, no busto dela, pelo umbigo, voltava assim, beirando os seios dela, assim. E agora? E agora? Não, o dinheiro é de vocês. Oh, mas esse garimpeiro e tal, pá. Hoje ela é rica. E eu sou pobre. Antigamente aqui tinha muito aviãozinho. Quando eu vi a primeira vez em 80, eram os aviões de garimpeiro. E Serra Pelada foi o que mudou tudo, porque já estava vindo gente para cá. Aquela frase do Médici, né, que queria a Amazônia para dar terra aos homens sem terra do Nordeste, né?
da terra sem homens, né, e trazer para cá os homens do Nordeste. E acabaram vindo. Aí deu muito conflito de terra, né, de poceiros, com grileiros, com índios, com garimpeiros. Essa região eu conheço bem. Isso aqui é uma estrada de terra que o Exército abriu nos anos 70, final dos anos 70, para combater a guerrilha do Araguaia. Isso aqui é tudo município que não existia. E aí tudo isso aqui veio para cá em função do garimpo, né? Curionópolis, Paropebas, Pé de Carajás. Inclusive Curionópolis. Curionópolis foi feita depois de Serra Pelada. Era tudo cabaré, né? Era, depois ali era cabaré. Só cabaré. Tinha aquele 31 ali que chamava. Diz que o dia era 31, a noite era 38. Era começou, cabaré. Era um cabaré. Grande prostíbulo, Era né? Cabaré. Depois que virou cidade, né? Com a construção da estrada, garimpeiros foram trazendo famílias. Então formou-se aqui um povoado desordenado, barracas e tudo mais. Eu recebi o ordem de Brasília para que acabasse com o povoado, que retirasse as pessoas e mandasse queimar os barracos. E ao chegar aqui fui recebido carinhosamente. E eu decidi, ao invés de esvaziar o povoado e queimar os barracos, eu decidi organizar a cidade. É comovente, aquilo deixa a gente com a alma aliviada, sabendo que ao invés de queimar o povoado, nós construímos uma cidade e a cidade tem futuro. O nome foi batizado de Coronel. A revelia, ainda bati na mesa na época e pedi, ainda estou vivo. Mas não abriram mão os garimpeiros e batizaram de Coronel. Aí está. Acho que sou o único prefeito no Brasil que administra uma cidade com seu nome. Eu vi falar que ele foi um bamburrado, mas ele nunca soube se assegurar com o bamburro dele. Era bebendo cachaça, fretando avião, um para levar ele e outro para vir buscar o chapéu. E quando chegava nos bar, era enchendo a mesa de mulher mandânia. E aí ele metendo a mão no bolso dele, tirando o dinheiro dele todo. Quando acordava não tinha nem um tostão. A Raimunda é a 13ª mulher minha, é a que mais está durando também, né? Preto, não é porque eu tô velha e nem tô jogada, né? Mas que desses 3 que demorou comigo, o mais ruim pra mim é tu. Mas por quê, Preto? Porque eu já tô velha, mas eu não tenho assim um amor de verdade doedor como eu tinha por esses outros 2 que morreram. E o que tá faltando? Eu não sei, é porque tu não tem. Olha, eu não sei não, eu não vou contar mais nada. Rapaz, isso é uma ferinha, menina, isso é a fera que eu tenho. Eu era casado com uma mulher que eu tenho o apelido de Trovão e ela Relâmpaga. Eu digo, relâmpaga, fica-te aí que eu vou para a riqueza, vou ficar na riqueza, na grande riqueza. Aí vim. Fiquei aqui e não saí, porque se eu não tivesse visto o que eu vi aqui, mais de 10.000 barrancos ali embaixo, mais de 10.000 barrancos no ouro. Só você cavar 3, 4, 5 metros, você chegava no ouro. Serra Pelada é respeitada e é conhecida não só no Brasil, mas em todo o mundo. Eu tenho ouvido por aí que o garimpo seria fechado. Os senhores já viram que Serra Pelada não vai ser fechado.
Não se fecha uma coisa que está produzindo. O hoje prefeito aqui da cidade, ele foi candidato a deputado federal, foi na época o deputado federal mais bem votado do estado, um dos mais bem votados do país. Criaram um slogan que dizia assim: Curió 82, Serra Pelada 83. Quais seriam esses grandes interesses econômicos em Serra Pelada? Muito ouro. A serra tem uma potencialidade ainda de 500 toneladas de ouro a céu aberto. Os garimpeiros atingiram agora uma laje que eles chamam de laje de ouro, um cascalho altamente mineralizável. E as companhias que se dizem detentoras de alvarás, que na realidade não possuem esses alvarás de lava, querem retirar os garimpeiros para retirarem o ouro. Essa é a grande briga em Serra Pelada, a grande luta em Serra Pelada. É a luta pelo ouro. Um acionista militar da Vale entrou com uma ação contra o governo, dizendo que ele estava sendo lesado, porque ele era sócio da Vale. Aquele ouro pertencia a ele como sócio e estava sendo doado aos garimpeiros. Então houve uma ação popular contra o governo e a solução encontrada pelo Congresso Nacional foi indenizar a Vale pelo ouro existente lá. E a Vale então foi indenizada 40 e poucos milhões de dólares, mais ou menos isso, me lembro o valor certo sobre isso, 40, 50, alguma coisa disso, pelo governo brasileiro por aquele ouro que foi doado aos garimpeiros. Não é uma coisa limpa, né? Eu não gosto desses tipos que chama-se macetologia trambicológica tropical. Né? Não gosto disso, não. Então o calor tranquilizou a posição nossa com relação aos clientes e os acionistas da Vale, porque recebeu aí e tal, que ninguém sabia do real valor daquilo, né? Esgotamos todos os recursos jurídicos e políticos para recuperar a propriedade. Mas nós depois descobrimos que tinham muitos políticos que tinham o que eles chamavam de barranca lá, não sei o que lá. Então não conseguimos nada. Até ameaça de morte a gente teve, né? E se mexesse lá, que iam me matar, essas coisas todas. Nessa hora só, porque ali a maior parte era aventureiro e muito bandido também, né? E houve muitas mortes lá, evidentemente, né? Uma coisa única no mundo aquilo, eu nunca vi uma coisa dessa. Nem aqueles negócios de ouro na Califórnia, nada daquilo é comparável com Serra Pelada. Eu apresentei um projeto de lei na Câmara, contrariando o então presidente da República, João Batista Figueiredo, que era meu amigo particular, criando a reserva garimpeira de Serra Pelada. Isso foi em 84. Criando a cooperativa, que existe até hoje, funciona. Esses 100 hectares foram desmembrados da parte sul da Vale do Doce, e o ex-presidente Figueiredo vetou a aprovação do Congresso Nacional. Com o veto do presidente, eu não nego, porque eu disse à época e confirmo agora, eu desencadeei uma revolta de 80 mil homens e fecharam todas as estradas. O clima de tensão aumentou em Imperatriz. O deputado Sebastião Curió chegou pela manhã e tentou negociar com os garimpeiros a liberação da rodovia, mas nada conseguiu. A negociação está se tornando um pouco difícil, porque os garimpeiros estão cansados. Há 7 meses que eles aguardam essa resposta e receberam muitas promessas. Os garimpeiros ainda estão negociando sobre o fim do movimento pela reabertura do garimpo. O presidente pediu que eu desobstruísse as estradas e levasse os garimpeiros para a serra. E ficou acertado que ao recolher o último garimpeiro para a serra, o presidente retiraria o veto. E no dia seguinte, me liga o chefe da Casa Militar e disse que o presidente retiraria o veto, mas não naquele dia, porque ele não ia fazer aquilo sob pressão. Aí eu respondi que ia incendiar o sul do Pará. E desliguei a rádio. 5 segundos depois me liga o jornal da noite. O presidente acaba de assinar.
Justiça, o Congresso Nacional aprovou, o presidente da República reconheceu, e a Serra Pelada é dos garimpeiros. A Serra é dos garimpeiros. É tido assim como o maior churrasco do mundo. E também tivemos a maior fogueira do mundo aqui dentro. Somos peritos em recordes aqui. E concretizamos aqui a profecia bíblica que diz assim, a fé move montanhas. Né? A gente acabou desmanchando uma montanha e criamos uma outra montanha, basicamente fazendo isso carregando terra nas costas. Aqui tem essa característica de fazer até profecias se tornarem realidades. Há menos gente agora, mas o cenário ainda é digno dos grandes filmes épicos de Hollywood. Centenas, milhares de homens se esgueirando nas pirambeiras, como se andassem no fio de navalha, subindo e descendo toscas escadas de madeira, chamadas de adeus mamãe. Pás, enxadas, picaretas, as mesmas técnicas usadas pelos escravos que trabalhavam nas minas do século XVIII, quando o Brasil chegou a ser o maior produtor de ouro do mundo, para compensar os riscos, aos sonhos, às lendas, às esperanças dos garimpeiros. Eles garantem que logo abaixo de onde estão cavando há uma laje de ouro, ouro que não acaba mais. Eu acho que foi um momento de passagem do Brasil da ditadura para a democracia. Porque na mesma época o povo está indo para as ruas na grande campanha das diretas, que foi o maior movimento político, cívico que o Brasil já viu, né? Então aqui você tinha um último cenário do regime militar, né? E um sonho, que era encontrar ouro. E nas ruas, né, você tinha um novo cenário de democracia e um outro sonho, que era poder votar para presidente da República. Depois que eu deixei a administração do garimpo, a coordenação, aí a coisa descambou, né? Logo de início levaram um circo lá para dentro com a Rita Cadillac. O propósito era mesmo degenerar tudo. Aí entraram mulheres pro garimpo. Dali acabou tudo. Aí não parou mais chegar a mulher. Era carradas e carradas de mulher. Quando essa mulher entrou, eu fui lá para a beira da cava. Eu garimpava, eu trabalhava dia e noite, trabalhando, vendendo merenda. Eu fui a maior merendeira da beira da cava. Onde tem mulher, o cara quer andar todo limpinho, todo cheiroso, né? Trabalhava só até 2, 3 horas da tarde, vinha para casa, tomar banho para aparecer, para namorar e tal. Aí foi caindo. Aí foi mudando a vida do garimpo. Nós tínhamos ficado muitos anos sem ir ao Brasil, porque nós tivemos problemas com a ditadura. Então, voltamos ao Brasil, e quando eu estava no Brasil nessa época, houve a descoberta do garimpo. E eu quis ir para a Serra Pelada, e eu solicitei autorização, e a Polícia Federal me negou a autorização. E, paralelamente a isso, eu comecei a conceber um trabalho sobre o fim do trabalho manual, o fim da primeira grande revolução industrial. E eu queria começar pela Serra Pelada. Eu só consegui em 1986, quando os garimpeiros passaram a tomar conta da própria mina. Existia uma reverberação de luz nas pessoas. Porque
Aquela mina tinha uma quantidade de resíduo de minério de ferro e aquela lama colava nas pessoas, secava. Então eles ficavam um pouco, ó, brilhando. Mas eles com aquela lama trabalhando, então cada um se esforçava de me tocar um pouquinho. E 1 hora, 2 horas depois, eu estava tão coberto de lama com minha roupa, todo o meu corpo estava coberto de lama. Ah, camarada. Eu morava junto com esse camarada aqui. Isso aqui já morreu, mataram ele pra tomar o barranco. O cara chegou na mãe. Tu vai filmar, meu irmão? Já tô filmando, negrão. Fiquei olhando aqui o cara aqui, olhando os fagos de ouro. E ele filmou. Ali na Caixa Econômica eu carreguei saco de dinheiro. É coisa pesada de dinheiro, mano. Pesa mais que o ouro. Isso eu vou ter o orgulho de dizer que tem muitos caras por aí que não viu o que eu vi. Serra Pelada tem muitos filmes, tem muitos livros, tem muitos jornais. Cada uma cabeça dessa é um filme que passa. E é real, filme real. Porque aqui não tem de que a gente esconder e querer aparecer, porque estamos... Às vezes você vê o cara todo bem bacaninha, mas aquilo era só casca, ele tá no mesmo meu nível. Tá ferrado. Uma coisa que não tinha aqui antigamente, não tinha nem galinha nem cachorro. Não existia isso aqui. E não tinha banheiro, né? Isso não existia. Então, todo mundo fazia as necessidades por onde passava. Então, quando batia o sol muito forte, o fedor à tarde era insuportável. Ali era onde vendia todo o ouro. Aqui? Tá aí a casa que vinha comprar. Esse era o lugar mais importante, né? Porque aqui que vinha o dinheiro que vendia o ouro. Isso. Né? Era a Caixa Econômica. Pois é. Estava mais abandonada aí. Por aqui passaram 48 toneladas de ouro. Foi. Sobrou isso. É o índio? É, exatamente. Ô, rapaz, nós estivemos juntos aqui em 80 e 84. Foi, né? Seu nome é? Ricardo Couto, eu sou repórter, fui um dos primeiros repórteres que eu aqui. Rapaz. Depois a gente... Não, e outra coisa, eu sempre falo seu nome, um tempo eu fui lá em Brasília e procurei. E o livro eu recebi, só que me roubaram esse livro. É Uma Ferida Aberta na Selva Amazônica. Nós tomamos muita cachaça lá no 6 de Marabá. Eles chamavam samba, né? Coca-Cola. Você vive do que hoje ainda aqui? É, garimpando, pegando ainda continua? Aqueles ourinhos, e a mulher também é aposentada, né? E a gente vai escapando. Quer dizer que você vai sair da casa para pegar o ouro. Né? É, exatamente. O ouro está debaixo da casa. Está debaixo da casa. Esse Serra Pelada não acabou, pelo menos aqui não acabou. É, não acabou não. Essa parte aí, isso aí tudo vai ser garimpado agora. Essa parte aí do portão aí, pra lá, é nosso hotel e outra rua lá. Aqui, isso aqui vai ser arrancado tudo, essa cerca aqui. Arrancado a casa aí. Essa outra casa ali também. Isso aqui é só um buraco só que eu vou fazer agora. Eu vou dragar tudo isso aqui, ó. É o destino, né? Como de sorte de pegar e morar com ela, né? E justamente numa área que tem ouro, aí ela vai pela minha cabeça. Nessas 4 semanas, um mês que eu passei na mina, foi muito interessante para mim. A mina era um denominador comum no Brasil. Sempre ocorria conflitos, todos os dias, absolutamente todos os dias na Serra Pelada tinham conflitos. E quando começa a confusão, eu viro as escadas que estavam sendo colocadas, ainda estavam na mão, o policial chegando, e logo depois o policial prende o jovem que tinha colocado a terra, que estava fora do lugar.
e temos 2 policiais armados com os fuzis, e a ação vai se desenvolvendo até o momento que o trabalhador, que a polícia começa a ser muito agressiva, o trabalhador segura o cano do fuzil. E a fotografia é essa aqui, e aqui já terminou. Nessa época aqui, mas tu tinha quantos anos? Nessa época aí, deixa eu ver, eu tô com 57, nessa época eu devia ter uns 30 e pouco. Né? A esposa dele era muito bonita, por isso que da hoje ele anda impressionado. Depois que ela foi embora, ele doidou. A mulher era bonita, moço, cheirosa, toda bacana, cuidava de mim. Eu não tava precisando usar roupa assim, ó, mal lavada, né? Vem, Márcio. Ô, Márcio. Aí que houve saco é esse? Não, pô. A família dele, os filhos dele escrevem pra ele aí, querendo ver ele. A mãe dele, que já tá velha, já mandou chamar. Tem uns irmãos que moram em Brasília. Ele tem esse direito aí de chorar assim. Se o cara não se segurar mesmo, ele vai... Não é a mesma mesa. A escada quebrou assim bem no meio. Matou um bocado de gente e os que iam na escada morreu 10. Aqui não foi, velho. Aqui nesse local morreu 23 garimpeiros. Não, 25. 25. Saiu 85 feridos. E nós? Tinha vários barrancos em cima do ouro. O nosso era um, ó. É bem que assim, na Malvina. Mas 3 para 4 horas da tarde, os requeiros invadiram assim, igual o bicho do mato. Catando tudo. Aí chamamos a polícia, chegou lá 2 soldados. Ele ia atirar na pedra para amedrontar os requeiros para eles já retirar. Mas matou o entendeu? Aí o fuzil balançou assim, foi no ouvido do cavador do meu barranco. Aí foi aquele alvoroço, pedrejaram o policial. Depois tiramos de fundo de lá e a cegueira de ouro era tão grande que ninguém importou com aquilo. Fazia de quando não tinha morrido ninguém. Tira pra lá e vão trabalhar. Ei, nosso barranco era bem assim. O sangue humano é triste para tolerar a caatinga dele. A dívida está em 870 milhões. E o banco exigiu um prazo até hoje. Aí eu telefonei para Belém e pedi para eles não pedirem a falência da cooperativa. Como não tinha possibilidade de se trabalhar manualmente, a gente exigia do governo que ele fizesse rebaixamento, pois ele era quem lucrava a maior parte dos resíduos tirados de dentro do garimpo. Então a ideia seria fazer uma mobilização para poder forçar o governo, na época, a fazer rebaixamento para criar mais condições de trabalho. Mais de 200 veículos estão impedidos de seguir viagem. Eles furaram os pneus e colocaram até esta caminhonete sobre a ferrovia. 2 days later, the governor of Pará ordered his state police to clear the bridge, and they opened fire, killing at least 9 garimpeiros. Ocuparam os 2 lados da ponte, uma por aqui e outra por lá. Ao irmos para lá, também demos de frente com um monte de pessoas que vinham correndo de lá, que a polícia já vinha também correndo e atirando atrás deles lá para cá. Ficou falado 3 mortes pela polícia, mas nós temos no nosso quadro de registro 74 desaparecidos. Não houve crime nem criminoso, houve simplesmente desaparecidos. Como não funcionou essa negociação, então o rebaixamento não aconteceu. Tivemos que continuar trabalhando ainda durante um período, até que não foi mais possível trabalhar. Isso já foi 89 para 90.
No governo Collor, o DNPM chegou à conclusão que Serra Pelada era uma página virada. Foi quando, no governo Collor, acabou a permissão da lava garimpeira que existia lá. A maior riqueza da face da terra está aqui nesse pedaço. Se não fosse a maior riqueza, a Vale não tinha cercado isso aqui, o garimpo, com um telão. Ela cercou com 1.300 soldados. Nós só juntamos 200 garimpeiros, 200 velhos, na marreta, e quebramos em 6 horas. E a polícia, não quebra que eu atiro. E a marreta, pá, 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 pá. Se não fosse meia dúzia de garimpeiro, doidão, velho e doido, nós já tínhamos perdido isso aqui há muito tempo. Que o que os grandes querem é tomar isso aqui. Na época da privatização, houve uma preocupação muito grande da diretoria da Vale. O governo privatizar uma área, depois privatizada, aparecesse lá um Eldorado de ouro. Como o movimento foi muito grande de sondas, passou a aparecer para o garimpeiro que tinha muito ouro. Quando acordamos, estávamos cercados por polícia do Exército, por todo o Exército Brasileiro, por equipe da aeronáutica, paraquedista, tanques de guerra, Cruz Vermelha, sacos para carregarem defuntos. Quando chegaram, que depararam com a situação do garimpeiro, o pessoal do Exército, os médicos disseram, nós viemos combater quem? Reintegrar esses 100 hectares ao patrimônio da Vale. Ora, reintegrar como? Se a Vale havia vendido, passado recibo, indenizado, então o direito que eles tinham. Estávamos próximos à eleição para a presidência da cooperativa e ele, muito, muito ligeiro, disse, não vim com esse intuito, mas se for da vontade de vocês, virei. Vocês querem? Queremos. Aí ele veio de volta, virou o presidente da cooperativa e 3 anos depois ele virou prefeito do município. A partir daí que começou a nova era dele, para incomodar a gente mais uma vez. Peço a você que amanhã reflitam e não marchem de promessa que não serão cumpridas. Vamos atrás da realidade. Na madrugada de sábado, o ônibus que trazia garimpeiros da cidade de Imperatriz, no Maranhão, sofreu uma emboscada. 13 homens saíram feridos. Um grupo de garimpeiros ligado ao Major Sebastião Curió foi acusado de ser o autor da emboscada. Segundo testemunhas, eles estariam tentando evitar a realização da Assembleia para eleger a nova diretoria da cooperativa de Serra Pelada. O presidente da cooperativa, Major Curió, era acusado de corrupção. Me lembra um verso de Augusto dos Anjos, onde ele diz que o homem vivendo entre feras sente também terrível necessidade de também ser fera. Isto acontece com qualquer ser humano, né? Veja que aqui você, às vezes, sem a proteção da lei, você tem que ser a sua própria lei, a sua própria proteção. E isto acontece aqui, acontece comigo, acontece com todos aqui, né? Naturalmente que eu não sou a favor de violência, né? Mas às vezes você é obrigado, pelo menos, demonstrar que tem o poder de gerar violência. A extrema violência, se for preciso. Em 95, eu encontrei uns colegas que eram do movimento Sem Terra. O garimpo está muito fraco, acabou mesmo. Só para ficar só trabalhando aí sem ter muito futuro, eu vou arrumar essa terra para lá. Eles tinham um acampamento na época na Palmares, pessoal do MST. Aí quando eu no outro dia já levei prato, panela, machado, que eu pensei que chegava lá já ia fazer a casa lá dentro da terra. Negativo. Aí a gente fez os barracões lá, muita gente, a faixa de umas 3.500 pessoas. E aí seguimos viagem. 5 horas da tarde. O Sem Terra mantém um grupo de 300 pessoas impedindo a passagem de carros e caminhões. Eles cantam. Os policiais começam a operação atirando bombas de efeito moral.
toda a vida eu digo que não só morreu 19 sem terra, porque essa pista estava cheia de gente caído aí. E eles não deixavam nem a gente olhar. Quando meu companheiro caiu, falou assim, ô rapaz, eu tô baleado, me ajuda a levantar aqui, que eu baixei para levantar, eles me atingiram, bem aqui. Aí um colocou a arma na minha cabeça, você acaba de matar essa peste? Não, não mata ele não, manda ele ir embora, manda ele correr. Aí ele disse, levanta, e vai direto no hospital, disse que foi uma bala variada que te pegou. Eu ainda tenho 2 balas no corpo. Eu peguei 3 tiros, levei um nessa coxa, um nesse joelho, outro nesse calcanhar. Dos mortos, nós temos 16 que era ex-garimpeiro da Serra Pelada. Os garimpeiros não entregam a Serra Pelada, não. Já morreu foi muito, velhinho lá dentro, mas não sai de jeito nenhum. Só se matar. Garimpeiro é igual sem terra. O senador Edson Lobão teve aprovada uma emenda que derrubava o decreto assinado pelo ex-presidente Fernando Collor, doando esta área para a Companhia Vale do Rio Doce. Com a decisão, 100 hectares do garimpo foram liberados para a extração de ouro. O impasse começou quando o grupo ligado ao prefeito Sebastião Curió resistiu à volta de outro grupo que, para forçar uma decisão da justiça, acampou a 17 quilômetros da entrada do garimpo. Se não liberar a Serra Pelada para nós vamos se reunir e pegar o Curió à mão. É o seguinte, justiça, nós estamos esperando por justiça. Mas se não existir justiça, nós vamos fazer justiça. Muito irmão derramou o sangue dentro de Serra Pelada e hoje aquele que acaba quer comer sozinho. E por isso, com certeza, o amigo garimpeiro vai chegar lá, pegar aquilo que é nosso. Aquilo que é nosso. Aqui é o 16, a entrada da Serra Pelada. A gente vai para lá agora, é fazer um pagamento lá na cooperativa de um documento que a gente tem. E aí tá nessa ilusão toda, viu? Nós cuidando de documento para ver se nasce alguma coisa, não vai nascer nunca. Deixa eu te falar só um negócio. A gente nunca pode a gente dizer assim, não, eu não tenho fé, que tudo que tem começo ele tem terminação. Muitos garimpeiros trabalhou carregando saco na costa, sofrendo, passando fome, viu? E agora nós vamos atrás do que é nosso, que quer vender a Serra Pelada. Quero vender a Serra Pelada. Do montante da produção, meus amigos, da produção de Serra Pelada, tira-se os gastos e divide-se 50% para a empresa e 50% para os associados. Queremos votar! Queremos votar!
Essa parceria Colossus Comigasp, ela nasce dentro do Ministério de Minas e Energia. Ou o garimpeiro pegava essa única oportunidade apresentada pela Colossus, ou iria perder porque ninguém havia feito proposta. Então era ou pegar 49%, deixando 51% para eles, ou se perderia tudo. Grupos de garimpeiros rivais se enfrentaram nas ruas de Serra Pelada. Um dos feridos foi o presidente da Comigasp, a cooperativa de garimpeiros que está no centro de uma rixa longa e sangrenta. Posteriormente, não se viu como foi feito o contrato. Para que pudesse vir a tomar conhecimento desse contrato, foi preciso que os garimpeiros tomassem a cooperativa numa madrugada. E aí foi perceber que ele já não era mais 49, ele só já era 25. Cada um de nós, uns buscam a sua pepita, outros buscam outras pepitas na vida. E nem sempre nós chegamos naquela pepita. O garimpo Santo Sítio acabou há 20 anos. Existe algum ouro mais profundo, mas não havia mais condição física do garimpo evoluir. As cooperativas, todas elas, com curió ou sem curió, tiveram 10 anos para fazer isso e não fizeram porque não havia condição de tirar. Boa parte dos garimpeiros originais não estão mais lá, foram embora. Mais 20 anos, todos nós estaremos mortos, não vocês, mas do lado de cá, todos nós estaremos mortos. O curió estará morto, eu estarei morto, os garimpeiros que estavam lá estarão mortos. Serra Pelada acaba, naturalmente, porque as pessoas que fizeram parte do processo Serra Pelada não vão existir mais. Se a própria Vale, com toda a competência empresarial dela, desistiu de trabalhar em Serra Pelada, nenhuma empresa vai arriscar dinheiro para tirar o pouco ouro que tem lá. É uma lenda apenas. Colossus is involved with the garimpeiros in its program of drilling, and to see if there really is all gold here in Serra Pelada. Here in Serra Pelada, they have good reason to be optimistic. There was a lot of gold taken out of the pit behind us here. And they all think that the pit caved in and the water started to come in just when they were arriving at the gold. Who knows? This is what the garimpeiro always says. And so, it's a dream too. Enquanto se tocava o hino nacional e se hasteava a bandeira, símbolo augusto da nossa pátria, uma parte da arquibancada permaneceu sentada. Ao tocar o hino nacional, não é um pedaço de pano que está subindo no mastro, é o símbolo da nossa pátria. A pátria, tudo se dá, a ela nada se pede. Curió se reelegeu prefeito de Curionópolis. Foram vários os crimes eleitorais cometidos durante a campanha e o crime de compra de votos acabou levando à cassação dele. Isso deixou ele, como ele não é da região, na verdade ele não é daqui, fez com que ele retornasse às suas origens em Brasília e lá ele acabou sendo indiciado pelos crimes de tortura que ele cometeu. E hoje é um personagem basicamente esquecido aqui nesta região, está caindo no esquecimento. O que faz com que ele não caia no esquecimento, de fato, são exatamente os crimes cometidos na época da ditadura. E a ideia de mudar o nome da cidade através de um plebiscito, e esse nome poderá vir a ser Serra Pelada, Serra Leste, Serranópolis, não se sabe qual o nome, mas a pretensão é mudar o nome da cidade.
Lobão de vocês, que apresentou no Senado uma lei que depois, como presidente do Senado, eu promulguei e entreguei na mão dos garimpeiros a mim. Eu ainda vou ficar no Ministério de Minas e Energia por pelo menos 100 anos. Mas se eu tivesse que sair amanhã, eu sairia com o meu dever cumprido, porque esse documento foi entregue afinal a vocês e é o último que faltava. Aquilo que não foi resolvido até hoje terá que ser resolvido agora. É agora ou nunca. Eu vejo com muita dificuldade a realização do sonho deles de botar uma mina para funcionar. E isso me dói por dentro. Que eu queira ou não queira, são 25 anos de amizade, de vínculo, de companheirismo. É difícil. Por eu, passarinho pequeno de asas curtas, vou abaixo. E no meu caso não tem grandes aspirações. A gente tá andando aqui pra Serra Pelada, a gente espera sempre um futuro que seja mais ou menos, sabe? Mas por enquanto que eu vi lá, tá coisa muito desanimada. Pra mim tá. Tem muita gente sabida por detrás daquele movimento, viu? E o sabido é que vai ficar com as coisas. Nós garimpeiros, que somos abestados, não vai ganhar nada não. Eu não tô com fé não. De jeito nenhum. Quando foi permitido, eu vi barranco com o ouro em cima, os pedaços de ouro em cima, sem ninguém poder tirar. E a água, no mesmo momento, a água, ó, e eu vendo o ouro em cima da terra aí, que o ouro. Eu sinto uma dor por causa daquilo. Não era meu, o barranco não era meu, cheio de ouro não era meu, mas eu sinto aquele negócio. Foi uma coisa muito doída. Tá aí dentro, ó, o ouro tá aí dentro. Com 400 metros de profundidade, tem uma jazida de diamante com 2 quilômetros de extensão e no meio tem uma pedra do tamanho de uma geladeira, já pesquisada. Tem uma pedra do tamanho de uma geladeira, que o universo todinho, o mundo todinho não tem dinheiro para pagar essa pedra, só a pedra. E depois disso também está descoberto um outro minério por nome Európio, que 1 quilo dele tem o valor de 100 quilos de ouros. Aí também está pesquisado o paládio, que hoje só existe no mundo inteiro, só tem na Serra Pelada. Está pesquisado que uma bolinha deste tamanho assim ilumina a maior cidade nuclear. Top story I have for you this morning is Colossus Minerals. Big numbers coming out of this company. Haven't seen numbers like this in a while from a resource company. Colossus Minerals drilled their high-grade gold platinum at Sierra Pelada in Brazil. Now, what the company did, they put in their press release, if you were to convert the platinum and palladium to gold using equivalent or today's current gold prices, what you would have is 88 meters of 23.7 grams per ton of gold equivalent. We got a quote from Vic Wall, Colossus president, who states, "These results from our first Serra Pelada drill hole are truly excellent." Yeah, no kidding.
A Serra Pelada foi um garimpo que deu certo no começo. Daqui saíram 40 toneladas de ouro oficialmente. Imagina-se que possa ter, nesta primeira fase, mais 35 toneladas de ouro. E já então, com o garimpo mecanizado, oxalá tudo dê certo dentro de um ano, quando começarão a surgir as primeiras pepitas de ouro, se Deus quiser, e eu estarei de volta para comemorar isto com os garimpeiros, que são os legítimos proprietários. O momento atual é a consequência daquilo que foi planejado pela Colossus e pela Vale do Rio Doce. Com o tempo, as empresas vão ganhando espaço, porque a empresa se pensa para século, para um século, 2 séculos, e a vida do homem é no máximo 60 anos. Eu acho que é um jogo contra o tempo. O que pesa contra nós é que a gente envelhece e que o ouro desaparece. Uma vez ele retirado, ele não volta mais. Eu vejo isso aqui como um grande parque industrial, isso assim, de alta tecnologia, a partir do ano que vem. E nós passaremos a ser acionistas de uma grande empresa, ou meus netos, quem sabe. Dificilmente, eu como acionista, eu não passo aqui nem de avião. Nem de avião eu passo aqui. E eu não tenho boas lembranças de Serra Pelada, então, não tenho boas lembranças e não vivo um bom momento de Serra Pelada. Estou com malária, agora devo começar a ser medicado a partir de amanhã. E realmente eu não gosto daqui. Eu vim aqui para ficar 60 dias, já faz 25 anos que estou aqui. Serra Pelada, na realidade, é um grande cassino, onde você entra, aposta 10, depois você aposta mais 10 e perde, aí você ganha 20, e assim você vai dobrando a aposta. Mas só que a aposta que você faz com não Serra Pelada, mas com ouro, é você contra o tempo. Às vezes o tempo pode te vencer. Essa semana foi trazido um rapaz com um aparelho aqui, e esse aparelho detectou esse aluvião de ouro que ele passa aqui entre a bananeira e o pé de laranja, e detectou uma pepita muito grande aqui. E aqui, quando o trovão é grande, estrala aqui, chega o fogo, desce do trovão. Porque só pode ser ouro que tem aqui ou algum minério muito forte. Era do mesmo jeito que eu